Boa tarde, boa noite, bom dia. Sextou, estamos aqui na UTI. É um tanto de informação. Hoje eu tenho a felicidade de trazer uma pessoa cujo nome é Cláudio Aparecido da Silva. Meu pai tinha uma frase muito boa, ele dizia que o homem caminha tendo à frente seu passado. O Cláudio é exatamente a representação dessa frase. O passado dele, a experiência de vida dele, pauta o que ele é e pauta o futuro dele. Sim, Claudinho, obrigado por ter vindo e desculpa te chamar de Claudinho. Tem gente de quem a gente se sente amigo em poucos minutos. Né? Fica à vontade, eu até prefiro ser chamado de Claudinho. Então tá bom. Eu queria que você falasse, para quem está assistindo, um pouco da sua trajetória. Você me disse que foi em Graxate. Isso. Assim, conta um pouco a sua trajetória, porque para chegar em ouvidor das polícias de São Paulo, de Graxate para cá, eu não quero fazer storytelling, não, contar a história, não. Eu quero a sua experiência. Conta um pouco pra gente, faz favor. Vou ser bem objetivo. Tá. Meu nome é Cláudio Aparecido da Silva, eu sou morador aqui da favela Monte Azul, na zona sul de São Paulo, e eu tenho uma trajetória muito próxima da vida e a trajetória de todas as pessoas que têm a mesma história de vida, são homens e mulheres negras como eu. Eu sou filho de uma mãe negra, semi-analfabeta, que teve 7 filhos. Minha mãe foi abandonada pelo meu pai quando eu estava grávida do 7º filho. Eu sou o 5º desses 7 filhos. E a minha mãe precisou da ajuda da minha avó. Nós fomos todos para o Espírito Santo, morar no morro, a 365 degraus do asfalto. A vida era muito dura, muito difícil. Eu acabei fugindo de casa, fui morar na rua, fui parar numa instituição de crianças e adolescentes e o juiz obrigou minha mãe a me trazer para São Paulo. Em São Paulo a vida não era mais fácil do que lá, também era dura. Eu fui engraxar sapato, fui em Graxate. Engraxando sapato, eu enveredei para o ativismo político, virei militante do movimento negro, do movimento de direitos humanos, do movimento hip hop, e nessa trajetória de movimento negro, movimento hip hop, eu acabei direitos humanos, eu acabei sendo convidado a compor uma lista tríplice para ser ouvidor da polícia e acabei sendo escolhido em dezembro de 2024 pelo então governador Rodrigo Garcia para ser ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo. Antes de ser ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo, eu cheguei a ser coordenador de um serviço na Assembleia Legislativa chamado SOS Racismo. Fui coordenador do SOS Racismo e também fui assessor do então prefeito Fernando Haddad, tendo passado também pela coordenação de juventude, de políticas para a juventude da cidade de São Paulo. Então essa é um pouco a minha trajetória bem resumida. E conta pra gente, como é que você chegou a se tornar ouvidor das polícias? Como foi o processo? Como é o processo para se chegar lá? Porque eu acredito que é um cargo de extrema importância, né? Sim. Essa é a primeira pergunta. Você respondendo tem uma outra mais espinhosa. O ouvidor da polícia ele é escolhido a cada 2 anos pelo governador do estado. Porém, o processo de escolha ele passa pelo Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana. O Conselho lança um edital com todas as regras, tem uma série de regras, precisa ser trajetória ilibada, precisa apresentar certidões negativas de execuções criminais federal e estadual, precisa ter uma trajetória em direitos humanos e precisa ser bancado, né, apresentada a candidatura por uma instituição de direitos humanos. Eu fui, quem patrocinou, né, não financiou não, quem patrocinou a minha candidatura foi a Sociedade Santos Mártires, que é uma entidade que atua com direitos humanos na região do Jardim Ângela. Foi fundada à época que o Jardim Ângela era considerado o bairro mais violento do planeta. Eu fui patrocinado pela Sociedade Santos Mártires, apresentei uma proposta, tem que apresentar uma proposta de gestão da ouvidoria para esse período de 2 anos, passa por uma sabatina do Conselho, que é feita em uma audiência pública, em que a própria sociedade pode participar, o Conselho vota uma lista com 3 nomes e submete essa lista ao governador. Eu fui escolhido pelo governador Rodrigo Garcia no dia 24 de dezembro de 2022, faltando uma semana aí para terminar o mandato dele e para encerrar aquele ano. Certo. E você levou a sua equipe, você montou a sua equipe ou tem uma equipe já, digamos, institucional? Essa é uma pergunta importante. As duas coisas. Nós temos uma parte da equipe que é uma equipe institucionalizada,
tem 4 policiais que fazem a escolta do ouvidor, tem viatura, tem policiais que atendem o ouvidor ali, delegado, oficial de polícia, que atende o ouvidor, uma escrivã para a gente ter acesso aos boletins de ocorrência, etc. Mas tem uma equipe que o ouvidor, que é da confiança do ouvidor também. Então tem 15 cargos comissionados que o ouvidor pode nomear a partir de critérios técnicos, lógico, porque Sim, todos os cargos exigem nível superior, mas eu fiz a opção de levar alguém comigo, mas manter boa parte da equipe que estava lá, porque eu não queria jogar fora a história da ouvidoria, né? Sim, toda a memória. Brilhante. E aí nós fizemos ali a decisão. Um conjugado da minha equipe, a equipe que podia me dar suporte, mas também uma equipe que já tinha um histórico da ouvidoria, conhecia a dinâmica e entendia efetivamente o funcionamento da ouvidoria. Inclusive, uma servidora que está lá há 29 anos, a gente manteve. Ela realmente perdeu um histórico, uma experiência absurda, né? Exatamente. E me diz uma coisa, qual foi o paradigma que você... Que paradigma na tua cabeça quebrou quando você começou a atuar na ouvidoria? Eu quero dizer assim, aquelas verdades pré-concebidas, sejam verdades ou não, o senso comum, que mais que todos nós carregamos conosco. Todos nós, sempre. Porque a gente vai olhando a sociedade, vai enxergando ela a partir do nosso ponto de vista e vai construindo suas preconcepções, né? No meu caso, uma coisa que eu entendi muito foi que, para além do debate de direitos humanos que a sociedade reivindica que a polícia ou o sistema de segurança pública precisa considerar na hora de efetivar a política pública, eu comecei a ter a impressão de que eu tinha uma visão equivocada do que seria o aparato policial, né? Que interessante. Então, o que eu percebi no decorrer dessa minha participação, desse meu trabalho à frente da ouvidoria? Que policiais também são vilipendiados na perspectiva dos seus direitos humanos. Que interessante. E isso em relação a todas as polícias. Me dá um exemplo. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, na Polícia Militar, nós temos, primeiro, que o sistema é militarizado, extremamente hierarquizado, e isso faz com que as relações humanas se deem de forma, muitas vezes contraditórias, né? Entendo. Então, eu comecei a ir percebendo que havia muita injustiça na Polícia Militar. E vou te dar mais um exemplo prático, né? Policial que é praça da Polícia Militar, soldado, cabo, sargento. Esse policial, ele é um policial de baixo escalão na estrutura da corporação. E a polícia militar é muito hierarquizada. Uma das formas de se controlar a tropa é você estabelecer uma hierarquia muito forte para que você consiga ter controle, né? Então, o que eu percebi que acontecia? Um policial militar que era praça e que, portanto, ganha menos do que os oficiais, os de nível superior, ele buscava uma forma, por exemplo, de melhorar profissionalmente ou de achar uma nova perspectiva de trabalho, etc. Então, ele vai para a universidade, ele vai estudar. Quando ele começa a estudar, se ele tem um comandante dele que não gosta dele e descobre que ele está estudando, esse comandante, a partir de uma prerrogativa que ele tem, que é a escala, ele muda a escala do cara para o cara não conseguir estudar. Você está brincando? Então, muito comum. É uma prática extremamente comum na Polícia Militar. Meu Deus do céu. O comandante não gosta do policial, o policial busca estudar para poder melhorar a sua condição ali, de repente até para poder prestar um concurso de oficial também, porque são duas entradas, né? Claro. E etc. Ele vai procurar se aprimorar. Quando ele faz isso e o comandante descobre, se o comandante não vai com a cara dele, muda a escala dele. A mesma coisa em relação a bico. É um outro exemplo. Todo mundo fala, a lei não permite que faça bico, todo mundo sabe que não pode fazer bico, o policial não pode fazer bico, mas todo mundo faz e todo mundo disfarça que não vê. Cláudio, eu queria te fazer uma outra pergunta para o pessoal de casa, uma coisa que me martela na cabeça. O sociólogo português Boaventura de Sousa Santos, ele tem um texto, acho que é Deus não é ativista dos direitos humanos, alguma coisa assim, em que ele diz que os direitos humanos têm uma produção teórica muito grande, mas uma prática muito pequena. Você concorda com isso? Eu concordo absolutamente. Acho que
Isso tem a ver com o nosso comportamento enquanto seres humanos, né? Eu sou um ativista de enfrentamento ao racismo, né? E eu inclusive, faço comigo o trabalho de policiamento em relação a outras discriminações, né? E não é corriqueiro a gente se perceber num posicionamento de estranhamento, por exemplo, em relação ao homossexualismo, né? Claro. A gente não consegue naturalizar que o amor ele pode ser de um ser para o outro, independente da questão sexual, né? Da sexualidade da pessoa, claro. Então, da questão do sexo, né? Então, isso é muito relevante. Então, se a gente se percebe nessas formas, imagine Né? nas outras coisas. Mas tecnicamente, se você pensar, eu vejo muito assim, eu acho que quando a gente nasce, né, isso aí é um pensamento de uma filósofa alemã chamada Hannah Arendt, quando a gente nasce, a gente pega o bonde andando, Exatamente. certo? E nesse bonde, usando um pouco de Jung, nesse bonde, você tem uma espécie de inconsciente social que diz que já traz, é uma nuvem enorme que já traz o que é o padrão do bom filho, da boa mãe, do bom sobrinho e assim por diante, e traz os padrões sociais dos quais ninguém foge, né? Há uma pergunta de um sociólogo que eu não me lembro o nome agora, é o seguinte: somos seres mais individuais. O que fala mais alto, a subjetividade ou a sociedade? E na opinião dele, a sociedade fala mais alto. E direitos humanos é isso, né? Direitos humanos é um conjunto de pensamentos e propostas que são muito ricas, muito valiosas, mas que, no fundo, para praticá-los, a gente tem uma certa dificuldade, né? E assim, se você não conhece, eu faço questão de te presentear com um livro dele, Zavi Dias Nascimento. Maravilhoso. E tal, você era negro, não era? Negro, ex-senador, Inigualável. teatro experimental do negro. Inigualável. Zavi Dias Nascimento, inigualável. Negro, e de uma valentia, né? De uma valentia muito elegante, muito, né? Eu falo que valentia não quer dizer violência. Sim. Certo, né? Mas assim, é uma pessoa que eu tenho profunda admiração. Nunca o conheci, mas os textos dele, né? Então eu vejo muito isso. E me bate aqui na cabeça o seguinte: eu entendi o trabalho epistemológico, educacional da ouvidoria. E o trabalho prático. Eu sei que a pergunta pode parecer ambígua, mas eu quero dizer o seguinte: no caso por exemplo, o coronel, o comandante, que não gosta do cara, a ouvidoria tinha o poder de pedir abertura de processos administrativos? A ouvidoria, uma coisa é você processar o guardinha, outra coisa é você processar o comandante. Sim. Te dou um exemplo. A ouvidoria tinha, sim, o poder de pedir abertura de procedimento, apuração, investigação contra, inclusive, os superiores. Eu, quando estive ouvidor, eu me deparei com uma situação que não tinha como a ouvidoria fechar os olhos, que foi a situação na qual o corregedor da polícia militar, o corregedor é um cara que está numa das mais altas posições da corporação, né? Você tem o comandante-geral, o subcomandante-geral, o próximo é o corregedor. Porque o corregedor, ele em tese é o fiscal de toda a tropa, né? De todos os 80 mil, inclusive os demais coronéis, né? Claro. E ele fez uma postagem proibida pelo regime disciplinar da polícia, que é uma lei que define como deve se comportar um policial. Ele fez uma postagem numa rede social, isso ganhou a imprensa, isso chegou ao nosso conhecimento. Sem ninguém solicitar que a gente fizesse aquilo, nós pedimos a abertura de uma investigação em relação ao comportamento dele, porque a legislação e a postagem dele era um posicionamento político. E a legislação determina que o policial militar da ativa, esteja ele em qual posto seja, tem 2 pontos que a legislação define isso, ele não pode se comportar dessa forma, ele não pode se posicionar politicamente, porque a polícia é uma organização do Estado, né, uma instituição do Estado.
Então nós pedimos abertura de procedimento, recebemos um retorno do Comando Geral dizendo que tinha aberto uma operação preliminar para poder averiguar o comportamento do corregedor, que é uma pessoa que está numa das mais altas posições da instituição. Porque realmente eu gosto muito de ler, sou um leitor compulsivo, e eu vou indicar um livro para vocês, chama-se O Leopardo. É um autor italiano, Giuseppe Lampedusa, vale a pena ler. O Leopardo é um dos melhores livros que eu já li. O príncipe ali na Sicília, e está tendo a unificação italiana, né? A Itália só se unificou no século XIX, no século XIX ao século XX, eu não me lembro agora. Bom, o que acontece? Ele tem um sobrinho que se chama Tancredi. E esse sobrinho, eles estão ali na Sicília, ali na ilha, e o Tancredi vai para a Itália para batalhar ali, né, pela unificação da Itália. Bom, na Itália, o que acontece? O Tancredi volta. E o príncipe Mishkin é integrado na política italiana. O príncipe Mishkin é Dostoiévski, mas o príncipe, ele fala pro Tancredi assim: ô Tancredi, as peças já estão todas marcadas. Por que você está indo lá para o continente italiano, para o continente europeu, para brigar? E por isso. E o Tancredi responde, e eu vou te falar essa frase, que eu gosto muito, e já vou fazer o gancho. Ele fala assim: tio, às vezes, para que nada mude, é preciso que tudo mude. Tio, às vezes, para que nada mude, para que as coisas fiquem como estão, é preciso que as coisas mudem. Ou seja, na superfície as coisas mudam, mas é um véu de Maia para, na verdade, nada mudar. Então, muitas vezes... Que linguagem policial eles chamam de cortina de fumaça. Cortina de fumaça, exatamente isso. Só que num plano, eu imagino que você deve ter enfrentado lá para não ser um Tancredi. Sim. Ó, faz aqui, faz ali, faz isso, faz aquilo. Você chegou a enfrentar alguma pressão nesse sentido? Ó, me dá, assim, você pode me dar um exemplo? Posso te dar um exemplo. Por exemplo, quando as operações foram deflagradas na Baixada Santista, teve um policial que foi morto da rota, o policial Patrick Bastos Reis, foi morto no Guarujá, e aí, no dia seguinte, antes do velório do policial começar, já estava deflagrada uma operação na Baixada Santista para dar resposta, né, na posição oficial da Secretaria, para dar a pronta resposta da polícia para aquela morte praticada contra um policial militar, tendo como vítima um policial militar. A operação começou na sexta-feira, o policial morreu na quinta-noite, na sexta pela manhã começou a operação, ela permaneceu na sexta, no sábado. No domingo eu começo a receber solicitações de ativistas e de familiares de vítimas que já tinham algo em torno de 10 vítimas na Baixada Santista, no Guarujá, uma cidade que no ano a morte decorrente de intervenção policial, o maior número que teve na história foram 12. Então, num ano, a cidade ela mata, em decorrência de intervenção policial, no máximo 12 pessoas. Entendo. Em um final de semana, haviam morrido 10 pessoas, né? E as pessoas falam, tá tendo muito vilipêndio, tá tendo muita violência, muita agressão, policiais invadindo casas, maltratando famílias inteiras, inclusive crianças e adolescentes. Então, eu procurei dialogar com essas pessoas e as pessoas me disseram o seguinte: ouvidor, a gente procura a imprensa, e a imprensa noticiando a operação todos os dias. A gente procura a imprensa se nega a dar a nossa versão. Que é o quê? Que é a denúncia de agressão, de morte praticada como execução, e assim sucessivamente. E aí eu peguei e eu me transformei na voz daquelas pessoas. Bonito, aí, cara. Eu convoquei a imprensa e eu falei, estou recebendo denúncias nesse sentido, disso. Aí a pressão foi tremenda.
Pressão da bancada da bala, pressão de deputados, pressão do próprio secretário. O secretário mudou o telefone e não me deu mais telefone. Não me deu mais o número do telefone. Que isso, rapaz? Perdemos o contato. Ele, daquele momento em diante, nunca mais ele conversou comigo. Porque ele achou que eu não deveria ter atuado daquela forma. Mas as pessoas que moravam naquelas comunidades precisavam ter uma voz. E eu tenho áudios de pessoas que falam, a gente procura a imprensa não quer dar a nossa versão. Tem um áudio, as pessoas mandavam para mim. Então, a gente teve que fazer essa atuação. E muitas ligações, mensagens de outras pessoas que, cuidado, ó, veja lá onde você tá mexendo, ó. Meu Deus, ameaça. Ameaças, tom ameaçador. Eu fui o ouvidor mais ameaçado da história. Interessante, porque você agiu mais do que os outros. Eu tava descendo para a Baixada Santista numa das idas em razão da operação e eu recebi um print de uma conversa de WhatsApp de um grupo de policiais penais em que um policial penal dizia isso é uma guerra, nós não podemos recuar e nós precisamos matar todo mundo que defende bandido, inclusive esse negro maldito ouvidor da polícia. Meu Jesus amado. Você tem filhos, Cris? Eu tenho 3 filhos adultos e uma filha criança. Como é que você pensou? Porque eu falo o seguinte, eu sempre fui muito valente. O dia que nasceu meu primeiro filho, um covarde nasceu junto. Sou eu, entendeu? Não, assim, eu também amo meus filhos e minha filha... Eu imagino. Minha filha mais nova é o xodó. A mulher com o homem é uma desgraça. E a gente só sofreu com isso. Teve um momento que a pressão era muito grande, a gente teve até que sair um pouco do bairro, ficando 1 semana, 2 fora do bairro. Isso impacta a vida da gente, não dá pra negar, né? E assim, por um lado, eu aprendi a lidar com medo, aprendi a lidar mais com medo estando ouvidor da polícia em razão dos perigos que eu passei. Imagino. Eu acabei aprendendo a lidar mais com medo, mas o medo a gente nunca deixa de ter, né? Não, sim, eu tenho assim, na memória muito bem isso guardado. Existe há um professor da FGV, professor Garcês Girardi, gosto muito dele. E ele deu uma entrevista certa feita para aquele programa Quem Somos Nós, do Celso Loduca. E em dado momento, eles estão falando ali, acredito, se não me engano, sobre Shakespeare. Em dado momento, eles entram no assunto do poder. E o poder aí, você pode pensar desde o coronel, desde o governador, o presidente, o coronel, o guarda, seja lá o que for. E o professor Girardi vem e fala assim, ó, poder, para mim, são 3 elementos. Primeiro, capacidade. Eu sei falar alto, eu posso falar alto, eu tenho capacidade de falar alto. Segundo elemento, legitimidade. Eu vou na sua casa e digo assim, querido, posso falar alto? Aí você fala, pode, você me deu a legitimidade. Então eu falo alto dentro da sua casa. E estar no lugar certo. Ter capacidade, ser respeitado pelos seus colegas, pelos seus iguais, e estar no lugar certo. Então, veja bem. Você é uma figura que me passa o seguinte. Você tem capacidade, você teve legitimidade dos seus pares, tanto que foi indicado, e por isso, por ter capacidade, por ter legitimidade, por ser respeitado pelos seus pares, você foi colocado no lugar certo. Porque se você pensar, nós tivemos presidentes, e eu não vou citar nenhum especificamente aqui, que não tinham capacidade, não tinham legitimidade, mas estavam no lugar certo. É a receita pro caos. Então, o guarda, não, é uma regrinha tão bonita e tão simples, que eu vejo bem assim, o policial, ele tem que ter capacidade para ser policial. Não ser um emprego, assim, não sobrou mais nada, você polícia. Ele tem que ter legitimidade. E uma coisa, no caso do policial, para ter capacidade, depende de educação, epistemologia, né? Assim, educação, formação, né? A Platão, em dado momento, ele divide a educação, lato sensu, em educação, que é respeitar os mais velhos, é a tradição, aprender é uma profissão, e a formação,
Educação não é só ensinar um ofício, ensinar a falar boa tarde, bom dia, boa noite. Você tem a formação do homem. Esse é o cerne da pedagogia grega, certo? Formar. Então, você educar os policiais de uma certa forma para eles trabalharem. Sem a formação, aí estou eu dizendo, eu, Caio, estou dizendo isso, está muito mais próximo do adestramento do que da educação. Tá manco, né? A pessoa, ela é desadestrada, ela não é formada. Sim. E para ser policial, porque o PM, eu brinco, é o que chega primeiro. Se ele não tiver uma formação de caráter, personalidade, para enfrentar aquele problema, o policial chega, o corpo ainda nem está cheirando. O sangue ainda está escorrendo. O corpo está quente. O corpo está quente. Exatamente. Então, assim, e mais uma coisa, tanto quanto a população que sofre com a violência ou o arbítrio policial, o policial, assim, também entra numa seara que é de uma filósofa alemã, eu já comentei isso sobre ela, Hannah Arendt, ela falando sobre os judeus na época do nazismo. Os judeus não tinham direitos a ter direitos. É muito mais grave. Uma coisa é você ter o direito e não ser respeitado. Outra coisa é o seguinte, você não tem direito a ter direito. Então, isso, na minha percepção, vale tanto para os policiais quanto para as suas vítimas. E eu fico pensando que os direitos humanos, na verdade, dentre outras coisas, eu queria saber a sua opinião, o seguinte, a questão da dignidade do ser humano. Quer dizer, num país em que, estruturalmente, a desigualdade gera um tratamento indigno, como, assim, que propostas você acha que a polícia, que sugestões, propostas você acredita que poderiam fazer a polícia atuar de uma forma que mudasse, porque não vai mudar a estrutura, você tem a política, você tem que sugestões a ouvidoria ou a polícia, as polícias poderiam fazer na sociedade, com as populações, para melhorar um pouco isso? A pergunta é um pouco abstrata, mas... Doutor, primeiro que a pergunta é muito pertinente. Obrigado. Segundo que essas questões, elas não carecem apenas de respostas apenas da polícia ou do sistema de segurança pública. Não. Vai mais além. Vai muito mais além. Muito bom. Porque eu penso que assim, como que você vai ter o melhor homem policial se essa carreira não é valorizada? Se o cara vai prestar um concurso para ganhar R$4.000 bruto, que é R$4.000 bruto, R$4.500 bruto, vai dar R$3.500 líquidos. Você não vai pegar o melhor da sociedade para ganhar isso. É verdade. Não tem sentido. Então, é por isso que eu digo que esse raciocínio tem que ir para além da instituição policial. É estrutural. Nós vamos estruturar na nossa sociedade que essa figura que vai exercer o papel de mediação das relações na sociedade, de garantia da ordem pública, de garantia de que as pessoas se locomovam, se comportem, ou vivenciem, ou vivam na sociedade enquadradas no regramento legal, esse cara que é mediador de todas essas relações, ele precisa ser um cara legitimado por uma valorização que a sociedade precisa oferecer para ele. Né? Isso começa por aí. Para além disso, eu não consigo vislumbrar que uma pessoa que não tem os seus direitos humanos respeitados e preservados vá ter a condição de respeitar o direito humano do outro. Sim. Então, se o cara não mora bem, se o cara não se alimenta bem, se o cara ele acaba tendo que se expor a uma carga de trabalho para além do suportável pelo ser humano, porque a legislação ou os especialistas dizem que
uma pessoa que atua no trabalho policial, ele precisa, no mínimo, descansar 3 vezes o tempo que ele trabalha. Não sabia disso. No mínimo. Interessante. No mínimo, descansar 3 vezes o tempo que ele trabalha. Então, se ele trabalha 12 horas, ele precisa descansar 36 horas. De se desconectar daquela profissão dele por 36 horas. Ele pode até estudar, ele pode até ir para um lazer, ele pode fazer qualquer outra coisa, só não pode exercer uma função parecida ou igual que ele... Mas como ele ganha mal, ele vai fazer o bico, ele acaba estando inserido nessa mesma coisa. É isso. E aí, o resultado disso é adoecimento mental. Então, aí você me deu um gancho para 2 últimas perguntas. Sim. A primeira. Ainda tem sentido a polícia militar? Sentido em que sentido? Hierarquia militar? Porque a polícia militar, o próprio nome, né? O próprio nome já diz tudo. A polícia militar vem de um modelo militar. Sim. Se a polícia militar, há pessoas que pregam a extinção da polícia militar nesse padrão. Não o policial fardado. Isso. Não, mas a estrutura militar. E responde essa, depois eu te faço a última. Eu, ao longo desses anos, eu tinha a posição não muito definida em relação a esse tema. Ao longo desses anos, eu chego à conclusão de que não tem sentido você ter uma estrutura policial militarizada, né? É importante ter uma polícia ostensiva, uma polícia que faça um enfrentamento cotidiano às várias violações, aos vários crimes que são cometidos na sociedade, etc. É importante ter, mas uma polícia militarizada eu não vejo sentido. E eu não estou pregando o fim da polícia, estou pregando o fim da polícia militarizada. A minha pergunta foi nesse sentido. Polícia é importante, policiamento ostensivo é importante, fundamental para proteger as pessoas e defender as pessoas. Agora, uma polícia com uma lógica militarizada, em que a hierarquia faça com que ocorra na mesma instituição, você ter 2 instituições, que é isso que acontece na prática. Sim. Você tem uma instituição dos praças e uma instituição dos oficiais, que eu costumo chamar de Casa Grande e Senzala. Muito bom. Muito bom. Você está usando, só para o pessoal assim saber, você está usando o livro do Gilberto Freire, né, que é famosíssimo, né? Que na prática é isso que ocorre. Na prática, você tem uma Casa Grande que massacra uma senzala. E essa senzala massacrada é quem lida com o povo cada dia, toda hora na rua. Então, o cara sai massacrado de dentro do quartel, quando ele chega na rua, ele repassa porque quem tem o poder é ele na rua. Sim. Então o poder é ele tem uma farda, ele tem uma viatura, ele tem uma arma e ele tem a legitimidade dada pelo Estado para ele ser o cara que vai garantir a ordem ali. E aí a ordem é garantida da forma dele e não respeitando as leis, porque lá dentro as leis não estão sendo respeitadas a favor dele. Por que ele vai respeitar as leis a favor do cidadão na rua? Então eu penso que essa estrutura é uma estrutura que infelizmente não está crescida. Você tá tão correto. Quando o presidente foi assinar o AI-5, você há de se lembrar, quer dizer, nem eu lembro, isso não era nem nascido, muito menos você, mas você sabe o que é. Quando o presidente foi assinar o AI-5, ele perguntou para o ministro da Justiça, minha história, que eu não lembro onde eu li isso, sinceramente, mas eu li. E ele pergunta para o ministro da Justiça, que, salvo engano, era o Alfredo Buzaide, mas eu também posso estar enganado. Acho que não era o Alfredo Buzaide. Bom, pouco importa. Ele pergunta: você acha que isso aqui vai dar merda? O ministro da Justiça vira para ele e fala assim: olha, no nosso círculo aqui do poder, não. Mas esse poder que o AI-5 está dando, o guarda da esquina, isso vai ser problema. E o senhor quer um dado? O senhor dá no céu. Doutor, o dado concreto é o seguinte: o decreto que cria as instituições policiais militares no Brasil é um decreto de 1969, um decreto-lei. Ele é uma lei que ele recebe o número de 667/69.
O caput desse decreto é uma citação de submissão dessa legislação objetiva, submissão objetiva dessa legislação ao ato institucional número 5. Não sabia disso, aprendi agora. Peraí, volta, gente. Isso é, bom, para quem gosta de história, o Decreto-Lei de 1969, Isso, que criou a Polícia Militar, isso. tem uma epígrafe. Não, Tem primeiro, o primeiro artigo? o primeiro artigo é uma citação objetiva de submissão desse decreto ao AI-5. Rapaz, porra, olha, já ganhei esse meu dia, adoro aprender essas coisas, vou reler aqueles 5 volumes do Hélio Gaspari sobre a ditadura, E ele está em vigor. mentira. É que esse decreto está em vigor. As nossas instituições policiais militares de todo o Brasil estão embaixo desse decreto. Claudio, assim você ganhou a minha admiração. Uma última pergunta. Pois não. O nível de suicídio, número de suicídio entre policiais militares e civis é muito grande? Epidêmico. Epidêmico? Epidêmico. Me dá mais informações. O suicídio, o adoecimento mental e suicídio de policiais civis e militares no Brasil, ele é 10 vezes superior ao da sociedade como um todo. Meu Deus, rapaz. É muito alto nível. Existe algum dado de separando policiais militares e civis? Existe, a própria ouvidoria produziu, depois eu posso mandar para o senhor, Senhor tá no céu? esse arquivo. Né? A ouvidoria produziu, junto, em parceria com o Conselho Regional de Psicologia, produziu um estudo sobre o adoecimento mental tanto na Polícia Civil e comparativo, quanto na Polícia Militar. Na Polícia Civil, pasme, é mais grave do que na Polícia Militar. Na civil? Proporcionalmente. Eu imagino que o uso de entorpecente vá na mesma linha. Sim, na mesma linha. Eu vou dar um dado aqui prático para o senhor ter uma noção. No ano de 2023, que é recente, morreram 9 policiais militares em confronto no estado de São Paulo. Sim. Morreram 31 de suicídios, se considerados só os da ativa. Meu Jesus amado. Se considerarmos só os da ativa. Se a gente considerar os em inatividade, nós vamos para 42. Meu Deus. A média de vida de um policial militar que fez toda a carreira na corporação, né, 30 anos, 32 anos lá, a média de vida pós-aposentadoria é 5 anos. Meu Deus. Uma última pergunta agora, assim, realmente, que é uma pergunta que pode ser estúpida, mas é assim, eu tive conhecidos, até que foram meus alunos, que haviam feito barro branco. Então eles já vêm oficiais. Sim. Só que ele vem oficial para uma estrutura que é de lenha. E ele não tem experiência para lenha. Ele sabe dar ordem, papapá, mas ele não tem lenha. Você chegou a enfrentar isso ou não? Esse pessoal do barro branco que chega e começa e não tem experiência, ou isso é uma coisa da minha cabeça? Enfrentei, e tinha um amigo que trabalhava comigo, que eu não posso citar o nome dele, mas ele dizia para mim o seguinte, que recruta a imagem do cão. Gente, obrigado. Sextou mais uma vez. Eu fiquei muito contente com essa conversa. E eu queria terminar hoje, que a minha admiração pelo Cláudio foi tão grande, eu queria parar a entrevista dando um abraço nele, mas é um abraço de admiração, porque é fora de série. Não há palavras que mostrem a capacidade prática e a boa vontade de uma pessoa como o Cláudio, que deve ter ao seu lado outras do mesmo quilate, lutando por outros seres humanos. Isso numa sociedade extremamente assim, individualista, isso é fora de série. Posso dar um abraço? Muito obrigado. Obrigado, cara. Olha, você ganhou um admirador, viu? Muito obrigado. Gostei muito de conversar contigo. Você ganhou um admirador. Obrigado. Estamos na UTI, mas não estamos doentes. Estamos muito lúcidos. Um grande abraço. Até a próxima.